Oi, pessoal do canal. Vamos para mais uma partida do Torneio de Zurique de 1953. Estamos na quinta rodada. Agora, quem vai jogar é o David Prosten contra Isabo. E então, Daniel, o que é que nós esperamos nessa partida? Olá, Wagner, olá pessoal do canal. É, Temos o próprio autor do livro, né? Hoje de Pretas aqui, enfrentando o Isabo. Então vamos ver o que é que vai acontecer. Essa rodada a gente já viu que foi uma rodada mais animada. Vamos torcer que continue assim, né? Então vamos lá. O Laszlo jogou um peão dama e foi respondido com cavalo F6, C4 e D6 direto. Essa é uma das formas de levar para posições de a Índia do Rei, talvez até Benoni, perdão, com C5, mas é uma forma de levar para a posição de Índia do Rei. Ou até Índia Antiga, com cavalo de BD7, E5 e bispo E7. Nessa época aqui eu já jogava mais com a ideia de G6 e bispo G7, mas alguns jogadores ainda jogavam as linhas de Índia Antiga com bispo E7. Ah, o Laszlo jogou aqui com cavalo F3, então veio o cavalo de BD7. E ele resolveu jogar aqui com G3, que é a linha do fianquete, é uma forma mais tranquila de você jogar contra a Índia do Rei, que leva para posições menos agudas, né? Então veio E5, que é a ruptura típica das pretas, bispo G2 e C6. C6 é bastante empregado nesse tipo de posição, com a ideia de se contrapor ao bispo de G2, né? Tentar criar uma barreira para esse bispo. Vamos ver aqui então é, Vamos ver aqui então o comentário do David Bronstein, né? Ele fala que o desenvolvimento do branco não teve tanto sentido, porque deixa de fazer duas coisas: controlar a casa de E4 diretamente, né? Que seria se aproveitar fazendo o lance E4, e a casa de D5, né? Quando você bota o peão em E4, você fortalece ali o ponto de D5. Ele fala que aqui o Isabo, né, prefere trocar em E5, de modo que as presas têm um jogo fácil e a possibilidade de pegar a iniciativa rápido. Então o Laszlo jogou aqui com D5, que é um lance pouco comum nesse tipo de posição. As brancas não querem trocar peões rápidos aqui no centro, então uma postura um tanto quanto estranha. Então veio D toma E5, agora já abriu aqui para o bispo, então veio roque, bispo C5, bispo E7 é um lance também nesse tipo de posição, cavalo C3, o preto aproveitou para rocar e veio dama C2. Talvez de olho aqui nos avanços de E4, né? Então veio dama E4 e agora dama E7, né? E agora E4 volta a ser uma opção. E aqui o Laszlo ele se adianta um pouco esse plano e faz o lance cavalo H4, com a ideia de abrir o bispo para defender a casa de E4. E ao mesmo tempo ele tem pretensões aqui de levar esse cavalo para a casa de F5, né? São algumas das ideias. E como não tem rupturas centrais aqui, não preocupa tanto tirar esse cavalo, né, do centro. Então veio torre A8, um lance natural, colocando a torre na coluna que pode abrir, né? E também mantendo a ideia de fazer aqui o E4. E, E aqui, pode falar. e o interessante é que eu estava até lendo um livro, né, de John Non, que é Jogar Xadrez. É, eu acho que é isso o nome do livro. É Pensando Jogada a Jogada, né? Com John Non, né? E ele fala sobre, em especial na abertura, os planos gerais, né? Não mexer duas vezes na mesma peça, controlar o centro. E aí, como você falou, né? O cavalo H4 foi mexido duas vezes aí agora, né? Mas ele fala aqui no livro que para conseguir lidar, quebrar essas regras, você tem que ter pelo menos uma justificativa. E aí nós vemos qual a justificativa, né, que você falou, né? Então,
para aqueles que estão começando no xadrez e tem que seguir essas regras, né? Gerais e um tanto abstratas, né? É, mas de certa forma a gente tem que seguir e aí é evidente, né? Como você falou, né? Assim, cavalo H4 agora tem um plano por trás, né? Então nós não vamos supostamente ser castigados por causa desse lance, em especial o Isabu aí, né? Exato. Aqui, ele faz um outro lance, digamos assim, um tanto quanto diferente, que foi o lance cavalo A4. De novo, né? Ele tira É, um cavalo de casas centrais e coloca no canto. Repara como esses cavalos aqui estão estranhos, né? Particularmente não é o tipo de lance que eu faria. Aqui eu teria pensado em lances como bispo G5, lances como torre D1, esse tipo de lance. Não essa ideia de levar o cavalo para 4 e H4. Vamos é, ver o que o livro é, comenta. ah, Ele fala que uma das características, né, do xadrez moderno é o jogo dinâmico, que produz posições nas quais, ainda que possam ter chances para os dois lados, é difícil decidir quem tem a vantagem. Geralmente, cada jogador pensa que é ele que está melhor, né? O fator básico na luta empreendida aqui é o peão de E5. Apoiado pela dama e pela torre, poderia chegar facilmente até E3. Para contestar essa possibilidade, as brancas pretendem deslocar as fileiras, inimigas através de ataques alternados dos cavalos nos dois flancos. As negras decidem não perder tempo, tirando o bispo, já que, mesmo sendo capturado, né, o cavalo ocupará uma boa posição em C5, abrindo ao mesmo tempo a diagonal do bispo da dama. Então, o que ele está mostrando é que, digamos, é um lance como A4, cavalo A4, se tentar tirar o bispo, em algum momento a casa de C5 pode ser ocupada pelo cavalo, né? Então, e também, por exemplo, depois de cavalo A4, se você tomar o bispo, agora as presas vão poder colocar um cavalo em C5, que vai ser uma casa muito boa. Ainda que em algum momento possa vir um B4 ou algo do tipo, mas por enquanto o cavalo ficaria bem ali. Ah, bom, então, por outro lado, com sua próxima jogada, elas impedem que o cavalo de H4 possa retornar a F3. Tudo isso para compensar, né, o sacrifício do par de bispos, né, que seria deixar capturar aqui esse bispo. Então, ele fala isso mediante aqui a, a ameaça, né, de cavalo toma C5. Acho que você queria comentar alguma coisa? não, é sobre como é que se fala? Ativação de cavalos, né, na lateral e o comentário do David Proust sobre o xadrez moderno, né, que tem como essa característica, né, de tentar analisar a posição concreta, né, não tanto os planos gerais, né, em especial de abertura, desenvolver peça, como eu mencionei anteriormente, né. Então, interessante, que é o xadrez dinâmico, né, assim, moderno, né, moderno. Até porque xadrez dinâmico é um conceito, né? Esse xadrez moderno, ele já visa tentar lidar com abstrações, que a gente chama de planos genéricos, né? Que nós Uhum. aprendemos no começo do xadrez e até em outros níveis de xadrez, se não fizermos, vamos ser castigados. Exato. Aqui o Brunson jogou direto com E4. E como ele mesmo explicou, a ideia é deixar esse cavalo aqui fora de jogo, ainda que você capture aqui o bispo de C5, né? Ah, aqui o branco percebe que esse cavalo está muito fora de jogo, faz o lance cavalo F5, e o preto segue aqui com dama E5. Mantendo a opção de capturar de dama em C5, mantendo a dama numa casa ativa, uma casa central, certamente um lance natural aqui. E claro, ataca o cavalo também. Esse cavalo tem que tomar uma decisão.
porque ele pode vir E3, mas em E3 ele pode atrapalhar um pouco a saída do bispo. E em E3, talvez. ah, talvez ele possa vir para E3, embora nesse momento aqui o preto possa capturar, né? Mas aqui o Lázaro jogou com bispo H3, ele jogou um pouco diferente. Ele tentou manter o cavalo aqui em F5, defendendo com o bispo, né? Já que o bispo não, digamos assim, não faz grandes coisas aqui no ponto de G2, enquanto esse peão de E4 estiver firme aqui. E aqui, se aproveitando dessa chance, a que ao invés de bispo H3 poderia ter seguido o cavalo toma C5, né? Era outra possibilidade. Como ele deu a chance, agora o Bronstein voltou o bispo para F8. Ele traz até um comentário aqui, depois de bispo H3. Ele fala que o branco fez esse lance com a ameaça de jogar bispo F4. Bispo F4 foi um lance que me passou a princípio, mas agora eu entendo. Foi ameaça ganhar a dama, né? Praticamente. Ainda teria dama E6, mas daí tem cavalo H6, que já é cheque e... Bom, estaria atacando a dama. Tá. Mas aqui ele se aproveitou e jogou o bispo F8, né? O branco seguiu desenvolvendo, jogou com o bispo D2, talvez para botar esse bispo em C3, seja a ideia, né? E aproveitar essa diagonal. Então veio dama C7, já se precavendo nesse plano. E aí o bispo volta para G2, o bispo já não era tão útil aqui. E agora ele coloca uma pressão no ponto de G4, né? O branco pode até jogar um E3. Eu gosto de jogar E3 nesse tipo de posição porque dá uma consolidada. Porque o preto pode ter ideias dele mesmo fazer E3, né? Assim, bagunçando um pouco a estrutura do branco. Então, E3 aqui é o tipo de lance que eu gosto nessas posições. Veio G6, expulsando esse cavalo, né? Que estava realmente incômodo ali pro preto. Cavalo E3, um lance normal. E a dama volta aqui para E5, a casa onde ela estava super bem, controlando boa parte do tabuleiro, né? Fica de olho na ala da dama e de olho na ala do rei, né? Percebendo isso, o Laszlo joga aqui com dama F4, perdão, com F4, né? Atacando assim a dama. E, bom, tem algumas opções aqui. O Bronstein, a primeira a ser avaliada seria toma F3, tomando em passant, mas eu acredito que ele visualizou que a posição não seria tão agradável tomando, né? Porque simplesmente pode vir torre toma F3 ou bispo toma F3 e o branco está super bem. Então aqui ele prefere jogar dama H5, de olho aqui no peão de E2 e também com ideias de algum momento fazer cavalo G4, né? Uma vez que esse cavalo sai daqui de E3. Bom, quer comentar alguma coisa por enquanto? Não, tranquilo. Que é interessante, né? Essa posição é o que eu tava lendo, né? No livro de John Non. Nós sempre tentar lidar com a posição que está aí, né? Presente, né? Assim, como você falou, né? Nós sempre pensei em jogar bispo F5, aquela sequência anterior, né? Que a gente e aí a gente vai percebendo que onde está o dinamismo, né? Numa partida, né? É Uhum. interessante. Você vê que as pretas ali estão com três peças sem desenvolver, né? Só, tre- eu diria três também, é três. O bispo e Contando com o bispo, né? é, F8. então, nossa, e mesmo assim tá aí, né? Tá, eles estão sabendo lidar com a posição, né? Beleza. Ah, aqui o branco faz um lance um tanto quanto profilático. Foi o lance H3. Assim, claro, evitando entradas de cavalo, né, no ponto de G4, para que esse cavalo de E3 fique livre. E também de olho sempre aqui em entradas de bispo, né, no ponto de
G4. Só que esse lance entrega um peão, né? O preto pode jogar aqui dama toma E2. Acho que o preto não estava preparado para isso ainda, né? Afinal, o preto precisa terminar de desenvolver as peças e não está claro como ele vai fazer isso. E ficar perdendo esses tempos, né? Tomando peões e tal, você precisa ter uma compensação muito clara, né? E o branco nem sequer se impressiona muito. Posso até ler o comentário do livro aqui. Ah, bom, ele fala que também podia ter sido trocado, né? Aqui, em vez de tomar e colocar a dama numa boa casa, né? Depois disso, talvez dama D4 aqui, né? Seja uma casa boa. Fica de olho nesse peão, fica de olho nesse cavalo, fica de olho nesse bispo. Seria uma outra forma de jogar essa posição, né? Com uma leve vantagem das presas aqui também, segundo o livro. Daí foi jogado dama H5. Eu acho que o Bronze começa a mexer um pouco na posição da forma errada. Dama toma E2, torre de AD1, super normal. Colocando a torre, né, na coluna aberta, defendendo aqui o bispo. E ameaçando em algum momento jogar com torre F2 ou torre E1. E aí propôs uma troca de damas aqui. O Bronstein jogou com dama E6 e o Lazo aceitou. E o Lazo não aceitou, perdão. Ele jogou dama C1. A gente vai ver que a dama aqui nessa posição para o branco vai ser muito importante. Por isso que o Lazo evita as trocas, né? Essa dama em algum momento pode tentar se aproveitar dessas casas fracas aqui ao redor do rei. E aí o preto jogou com dama D6. Jogou aqui com dama D6. Bom, e aí a gente precisa começar a pensar, né, em um plano aqui pro branco. E não tá claro se ele vai conseguir alguma coisa na ala da dama, então provavelmente a ideia aqui vai ser jogar na ala do rei. Tentar um ataque aproveitando que essas casas aqui ficaram um pouco enfraquecidas, né? O cavalo de A4 está um pouco ruim, eu concordo, mas ele cumpre uma função importante que é evitar que esse cavalo chegue a C5 ou a B6, né? Então por isso que ele foi mantido aqui. Bom, seguindo o plano original, o Laszlo manda aqui um G4. G4. E aí joga dama C7 aqui o Bronstein. Umas que eu achei um pouco tímido. Acho que ele poderia ter aproveitado para tentar desenvolver as peças, né? Acabou jogando esse lance. Mas é umas que faz sentido também, porque tava ameaçando uns descobertos. Aqui é umas que faz sentido, certamente. E aí veio o dama C7, o livro traz um comentário. Eu vou ler para vocês. Como se pode ver, as brancas fizeram um lance útil nessa posição, torre de D a 1. Enquanto que o avanço dos peões da ala do rei, poderíamos decidir que esta é uma arma de, digamos assim, uma faca de dois gumes, né? Ainda que favorável para as brancas. Ele deve estar querendo dizer que, apesar desses peões poderem avançar, eles também são alvos, né? Por isso eles podem ser perdidos em algum momento. Tá? E tem um princípio que, de novo, né, mencionando o de Onon, questão de xadrez jogada, os peões nessa posição ficariam melhores se tivessem peças, né, protegendo eles, né, em especial torres atrás deles, né, aí, né, e Uhum. nossa, mas sem eles é como se fosse uma estrutura que pode ser demolida a qualquer momento, né? Então tem que ter um cuidado, né? Mesmo que passou A da sorte do abertura. preto é que ele ainda tem o bispo de F8 aqui, né? Que é um bispo bem importante. E sem esse bispo de F8 já ia começar a ficar muito buraco aqui, né? Então.
aí que eu tô pensando, como mesmo sem tanta peça com esses três peões da ala do rei das brancas avançando, como usufruir desses buracos na estrutura do rei preto e olhando para o ponto F7, que é um dos pontos que mais está gritando aí para mim, né, na posição. E além desses buracos, né, F7, F6, H6, H6 e um defensor ali, né, o bispo F8, né. Então é isso que está gritando na minha mente. E não deixar essa dama penetrar na posição em G3, a dama preta em G3. Essas são minhas preocupações nesse momento. Ah, é, Beleza. Ah, aqui, antes de. Bom, depois da dama C7, vamos ver o que o livro fala. Depois da dama C7. Ah, tá. Foi isso que eu havia comentado antes, né? E aqui o Laszlo faz o lance Bispo C3. Um lance também bastante interessante, aproveitando essas casas que ficaram fracas, né? Aqui na ala do rei. Então, depois disso veio o Bispo G7, contrapondo aqui, digamos, hum, os planos, né? E aí veio o G5. G5 chegou finalmente. E agora tem que decidir para onde vai esse cavalo, né? Porque o cavalo não pode vir a D5, o cavalo não pode vir a G4, não pode voltar para D7. Talvez tenha que jogar lances como cavalo H5, cavalo. Tem cavalo G4 também não dá, né? Começa a ficar um incógnito aí, né? Para esse cavalo. Tanto que depois de G5, o Bronstein nem tenta mais defender o cavalo, ele tenta contra-atacar, ele manda aqui um B5. E vamos ver o que o livro comenta. Depois de B5, né? Ele fala que, lamentavelmente, as pretas precisam entregar um cavalo para não cair em um ataque de mate. E neste momento, que a gente vai passar aqui, deixa eu passar rapidamente para vocês. Por exemplo, G5, cavalo H5, bispo toma G7, rei toma G7. Cavalo G4, tentando de novo, né? Se aproveitar dessas casas fracas. E aqui, depois desse lance de cavalo aqui, né? Cavalo G4, o branco também já estaria melhor, com certeza, né? uma das coisas nesse torneio que está me chamando sempre a atenção é o uso desses buracos, né? Desses buracos. É interessante, não sei se você já percebeu isso, né? Muitas partidas sempre é recorrente eles usando esse recurso, né? Eu mesmo pensaria em jogar antes de G5, né? Eu pensei em jogar é, F5, né? E agora fica realmente evidente qual era o plano realmente, né? Por trás de expandir os peões, né? Na ala do rei. Era usar esses buracos, né? Não. E a debilidade de F7 ainda não é tão a habilidade, né? Mas os buracos tornam, né, algo que pode ser usado, né? Ah, e aí que tá, né? É interessante esse recurso, né? Algo que tá me chamando muita atenção nesse torneio. É verdade. O Laszlo jogou o lance G5, atacando diretamente o cavalo, né? E como a gente já discutiu, esse cavalo não tem casas, né? Além da casa de H5. Afinal, todas as outras aqui, né? Estão ou ocupadas ou dominadas, né? Vamos dizer assim. Então, uma variante possível seria jogar cavalo H5, bispo toma G7, cavalo toma G7, essa variante trazida pelo livro, né?
e cavalo G4. Seria uma possibilidade aqui, né? É, E quem sabe, né, depois de conseguir capturar esse peão aqui, o branco poderia levar até uma dama para F3 e ter um domínio grande dessa diagonal. Mas, enfim, essa é uma possibilidade. Na partida em si, depois do G5, eu acho que provavelmente o Bronstein considerou que essa posição depois de cavalo H5 e cavalo G7 era muito ruim, porque ficam muitos buracos, né? Ficam muitos buracos. Ele preferiu manter o bispo aqui e jogou o lance B5, contra-atacando o cavalo, né? Só que taticamente não parece que isso daqui funciona, porque depois de capturar, tá caindo uma peça, né? Vamos ver o que é que o Bronstein falou desse lance. Ah, ele fala que, lamentavelmente, as pretas tiveram que entregar um cavalo, né? Devido a essa sequência das brancas, né? E ele comenta também que, conhecendo a habilidade do Isago para conduzir ataques diretos, não tive a menor dúvida, né, em entregar uma peça, mas evitar o ataque das brancas, né? Ah, e agora as pretas não têm outra alternativa além de tentar lutar com energia e desespero. Essas são palavras aí do próprio Bronstein, né? Então aqui eu já sabia que ele estava mal, né? Aqui eu já sabia que ele estava completamente por baixo. E, bom, existe um ponto importante aqui também que a gente tem que lembrar, é que esse cavalo também não tem casa para ir, né? Então, por exemplo, depois de GF6, e parece que se você capturar aqui você está perdendo peça, o Bronstein achou a ideia que foi bispo F8 aqui. Porque agora você não tem para onde levar seu cavalo, né? Você vai ter que devolver a peça. Então, essa foi a ideia, né, do Bronstein. Ah, bom, e aí ele comenta que agora o bispo volta, né, a essa casa sem glória nenhuma, depois de ter perdido o cavalo ali de F6, né? Então, depois disso aqui, seguiu C toma B5, trocando um dos peões, C toma B5, e agora o Laszlo ele se aproveita, né, da ideia do lance intermediário aqui, e antes de devolver esse cavalo, seja em C5, seja em qualquer outro lugar, ele joga primeiro aqui cavalo D5. Ele joga aqui cavalo D5, né? Tentando, digamos assim, confundir a dama e tirar a dama de uma boa casa, né? Para quem sabe escapar o cavalo. Mas isso não vai ser possível. Porque depois de dama C6, o cavalo continua sem ter para onde ir, né? Bom, e reconhecendo isso, o Lazo reconhecendo que não tinha muito mais o que fazer em relação a esse cavalo de A4, ele prefere tentar pegar a iniciativa na ala do rei, fazendo o lance aqui F5. Parece que chama atenção esse lance, né? Porque é aquele tipo de lance que tenta quebrar um pouco a estrutura de peões, né? Que defende o seu adversário. Então ele joga aqui F5. Eu acredito que tenha sido um bom lance, né? Ah, ele fala que a razão deste avanço pode se ver na seguinte linha: B toma 4, recuperando a peça, né? B toma 4, F toma G6, H toma G6, essa seria uma possibilidade. Cavalo E7, duplo, né? Ganha na dama. Então, o preto é obrigado a capturar aqui em E7, seria o único lance possível. E aqui, dama H6 direto, é o que fala. Dama H6. Mas não tem bispo F8 aqui voltando? Dama H6, bispo F8, dama H4. Não tá claro, né? Que isso aqui é realmente muito melhor, né? Não tá. Dama captura G6. Ah, entendi. Não, é que na verdade
Não, dama captura G6, perde a dama. Você quer jogar F7 depois, né? F7, isso. Aí rei vai pra onde? Talvez essa ideia fosse interessante, né? Captura, captura e F7. É que aqui, na verdade, antes do dama H6, ele jogou esse, né? Ele não fez aquilo. É que a anotação do livro, tipo assim, tá quebrada, né? Aí pareceu que o Nossa, eu acho que dama H6 veio primeiro. ia ser Mas tenso, viu? primeiro ele trocou e depois jogou dama H6. Mas eu gostei muito da ideia que você sugeriu, de dama toma G6 aqui, né? No fim, ia ter que Quando retornar com a realmente. dama, né? Em E7. E ainda com possibilidade de mate. Pois Tudo é. ativado, né? Tudo ativado. Tudo. É que talvez aqui o preto não precisa jogar bispo F8. Talvez ele possa jogar bispo captura F6, Ah, bispo sim. captura F6, cavalo captura. E aí não tem nada, né? Na posição. Então É. talvez aqui o preto simplesmente jogue é, bispo toma mesmo. E paciência, né? Se não. Porque bispo F8 realmente parece que leva esse, né? No mínimo com perpétuo aqui. Rei H8, dama H5, rei volta, dama volta. Enfim. Ah, mas aqui, nessa posição depois do F5, ah, essa sequência forçada, como era boa para as brancas, né, de qualquer jeito, ela não foi jogada. Preferiu jogar bispo B7 aqui. Foi a ideia do Bronstein, né? Que agora ele, tudo bem, faz uma bateria aqui. Pode ser que em algum momento surja alguma ideia tática. É, o cavalo de A4 continua sem casa para voltar. E aí o Bronson ele prefere desenvolver uma peça, né, completar o desenvolvimento. Ele já está bem atrasado no desenvolvimento. E ele prefere fazer isso. E aqui o Laszlo trocou uma vez, né? Em G6, trocou, jogou o cavalo E7 com a ideia de ganhar esse bispo, né? Então tomou. E B4, jogou o Bronstein, né? A ideia é que agora está caindo o bispo e o cavalo. Se eu tivesse que perguntar ao Bronstein qual eu escolheria, eu acho que eu diria que com certeza o bispo, né? Assim ele não se preocuparia mais com as fraquezas aqui das casas pretas, né? Então acho que eu tomaria o bispo. Só que o Lázaro não dá essa opção, ele captura aqui em B4. E agora é o seguinte, se você capturar a dama, trocando as damas, eu vou capturar de volta e estou com peça a mais. Estou com peça a mais. Tenho 3 peças contra 2 peças das pretas, né? Então, a troca de damas aqui, que com certeza aliviaria um pouco a posição, não é possível, né? Ele tem que jogar dama, tomar 4 aqui para recuperar o material. E agora o bispo calmamente volta aqui para C3. Dama por A2 é um lance possível, mas eu acho que é um lance muito superficial. Deve estar levando dama H6 ganhando aqui, né? Por isso que aqui simplesmente o Bronstein jogou torre toma E7. Torre toma E7. E aí veio dama H6 ameaçando o mate. O que é que o livro comenta? Ele fala o seguinte: depois de dama H6, ele fala uma tática sutil. As brancas provocam, né, o seu adversário a jogar cavalo E5. Sem dúvida, essa jogada permite às negras manter esperanças de defesa, em razão de que a diagonal A1-H8 pode ser fechada, né? Então, ele tenta provocar aqui o cavalo E5, né, que seria uma forma do preto evitar o mate, né, cortando o contato do bispo com a casa de G7 ou de H8, né? Tanto faz nesse caso. Foi o que jogou o Bronstein aqui. E aí jogou dama G5, o Lázaro, né? Sempre de olho aqui em ideias táticas, né? Quem sabe até ideias de, caso essa dama saia, ideias como o bispo captura aqui em algum momento, né? Ah,
Aqui o livro fala até que dama G5 podia ter sido jogado direto, ao invés de, ao invés de dama H6, né? Podia ter sido jogado. Ah, e aí seguiu dama E8. Só para voltar aqui. Cavalo E5, dama G5 e dama E8. Sem defendendo a torre de E7, que é o lance normal. Ah, ele fala o seguinte: as negras estão ameaçadas pelo bispo de C3. Porém, sacrificar a qualidade com torre toma C3 e dama E8 é um movimento muito descuidado. Era necessário jogar torre de A E8 e responder à recomendação do Max Euwe, né? Que seria jogar torre D8 e torre E6, né? Para poder defender. Ah, então veio torre F4, com ideias talvez de levar a torre para H4 e a dama aqui em H6, algo nesse sentido. Ah, as pretas parece que não se incomodaram com o plano, ou acharam que o plano era muito lento, e jogaram aqui o simples torre C8. E aí veio torre H4. E, bom, agora já começa a ficar difícil, né, a posição do Bronstein aqui, porque essa diagonal tá muito dura de aguentar, né? Tá muito difícil aguentar essa pressão aqui na diagonal. Muitas casas fracas, né? E começa a se criar ameaças aqui com torre H8, um tipo de lance que já pode surgir em algum momento. Lances como dama F6, né? Para poder entrar aqui em H8. Então já começam a surgir temas. Não é à toa que o Bronze se vê obrigado a entregar qualidade. Ele joga a torre e toma C3. E aqui um lance que eu gostei do Laszlo é que ele não recupera direto aqui, ele não perde esse tempo. Ele primeiro joga dama H6, ameaçando o mate de novo, né? E depois ele diz, bom, ele tem que cuidar aqui do mate, não tem outra coisa que ele possa fazer. E aí, uma vez que ele venha cuidar do mate, eu posso simplesmente recuperar a minha peça, né? Lembrando que essa torre aqui em C3 ela não tem para onde ir, né? Conta do mate também porque ela não tem nenhum cheque na posição. E agora já em caráter de desespero, né? O Bronstein jogou F6 para tentar escapar. Jogou aqui com F6. As brancas capturaram em C3. E aí veio torre G7. Com a ideia talvez de rei F7. Pode ser. Assim protegendo o rei, né? De qualquer ameaça que possa aparecer. Pelo menos desse lado, né? Ah, só para exemplificar. Veio o cavalo E5. Tudo isso foi já. Veio dama H6. Tá. Aqui, uma ideia muito interessante, né? Que agora o Laszlo faz com a ideia de ganhar a dama do Bronstein, né? E aí você que está acompanhando de casa, seria legal se você pausasse o vídeo e tentasse entender, mas o Laszlo se aproveita aqui da ideia do tema, né? Que seria esse enfraquecimento das fileiras, né? As fileiras estão muito enfraquecidas da Interessante. defesa aqui, né? Eu dei, Você quer ris- comentar alguma coisa? eu dei risada aqui porque eu. Não é porque eu vi, não sei se eu vi de fato, né? Mas, de novo, né? Assim, são dois temas que nesse torneio são os buracos e são os desvios, né? Desvio de peça, né? Assim, é algo que. E são perigosos, né? São recursos que são muito perigosos, né? Produzir buraco na posição do oponente e desviar a peça. Que não é só a dama, né? Mas outras peças também, né? Peça protetora. Dama, desviar a dama já é algo no xadrez que, se conseguir fazer, nossa, dependendo da posição concreta,
é realmente quase que vantagem, né? Decisiva, né? Então, Hum. então deixa aí para o pessoal visualizar, né? E a ideia aqui foi torre D8, Tenso, né? Isso sacrificando a torre aqui inteira, né? chega, E, bom, você não tem o que fazer, porque a gente está se aproveitando do tema da cravada também, ó, cravada absoluta. Você não pode tirar dama porque simplesmente é cheque. cheque, E nossa, aí veio dama toma, e aí vem o golpe que era dama H8. nossa, A ideia é que você precisava afastar a dama uma casinha do rei. E se você jogasse direto, daí rei F7. Tá tudo bem, né? Por isso, primeiro eu ia dar a torre em D8, né? Para depois realmente jogar dama H8, rei F7, dama toma, G5, e aí veio torre H6. nossa, E aqui as pretas abandonaram, né? Frente à quantidade imensa aqui de ataques que vão vir, né? Bispo, torre, enfim, e, e a dama também. e o grande problema aí na posição é que não tem nem como fazer uma fortaleza, né? Já que tem cavalo, né? Cavalo sabe lidar muito bem com dama, né? Quando tem cavalo e rei e dama contra dama, né? Imagine cavalo, torre e bispo, né? Daria pra fazer uma boa fortaleza e ir até pra pensar num ganho ou um empate. Que já seria muito material, até pra pensar no ganho, né? Só que aí Uhum. não, né? O desvio aconteceu e com a possibilidade de não permitir fortaleza, né? Das pretas. Penso, penso. Eu. Pois é, uma vitória impressionante aqui. O Galo das Pretas abandonou aqui porque não tem mais o que fazer, né? Não tem mais o que fazer. Então é isso. Esse foi a partida entre David Prosten versus Isabo. Uma boa partida para